Aleluia, glorificado e exaltado o nome do nosso Senhor. Estamos aqui na noiva do Cordeiro, na igreja do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. O Senhor é o nosso convidado para nós estarmos meditando na palavra do Senhor nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus Cristo. Vamos já dar início, em nome de Jesus, fazendo uma oração. Peço que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, majestade, altíssimo, grandeza, nosso papai, aqui estamos, Senhor, no teu altar, aleluia, com muito temor e tremor para falar da tua palavra. Peço ao Espírito Santo que venha me usar, para que venha tocar no coração dessas vidas que vamos assistir, dessas nações que estão nos acompanhando, Senhor, sejam tocadas em suas famílias, em suas vidas, nos seus ministérios, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço e te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início ao culto já, em nome de Jesus, na introdução de Salmos 127, versículo 1, versículo 5. Se nos acompanha com a pastora Glória, em nome de Jesus, para nós estarmos meditando todos juntos, para a honra e glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad e vamos meditar junto na palavra de Deus em Salmo 127, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui então Salmo 127, que diz assim: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, hoje o nosso tema é os chamados para pastor. Glória a Deus. Então aqui em Salmo 127 nós já trabalhamos aqui na palavra no versículo 5. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia, glória a Deus. Muitos inimigos vão nos perseguir, vão perseguir os pastores, vão perseguir, como perseguiu o Senhor Jesus Cristo, assim como perseguiu também os seus discípulos, em nome de Jesus. Você que tem o chamado para pastor, irmão, não desista, vá em frente, não largue do seu chamado, porque o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus Cristo, e o Senhor estará na frente de todo problema que aparecer na sua vida, na sua igreja, na sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito realmente de pastores, vamos falar a respeito do pastor e o bom pastor, em nome de Jesus. João capítulo 10, a partir do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos meditar todos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Só que eu vou tirar esse paletó aqui que está muito quente aqui em cima, em nome de Jesus. Hoje aqui esquentou, cessou a chuva, mas está muito quente, está um mormaço já no Japão. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós vamos meditar hoje, se você pegou sua Bíblia, já abriu aí junto comigo, seu celular, seu iPad, no aplicativo. Jesus, o bom pastor. Glória a Deus. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida disso, vivo isso e estou
também buscando e lendo e está sempre se entregando ao Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aleluia. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som aqui, para não atrapalhar a todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então, lendo novamente, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa palavra, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Aleluia. Até que versículo 6, vamos meditar na palavra do Senhor, depois nós continuaremos em nome de Jesus Cristo. Jesus, o bom pastor. O bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele chama os pastores. Os pastores têm chamado. Os pastores que têm chamado, que vêm com a intenção, aleluia, vem a intenção de fazer a obra, de guardar a palavra, de resistir até o final, aleluia, mesmo que tenha o ladrão, o salteador, mesmo que tenha aqueles que não concordam com ele, porque o pastor, ele vai ter perseguição, o pastor vai pagar o preço por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor vai estar à disposição daqueles que estão indignados, daqueles que não querem, daqueles que perturbam, daqueles que perseguem, daqueles que fazem panelinha dentro da igreja. O pastor vai ter que estar sempre à disposição para ser atacado, aleluia, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse que pelo meu nome vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão indignados. Então nós temos que estar pronto para ser verdadeiros bons pastores, aleluia. E quando nós somos bons pastores, nós sofremos, e quando nós sofremos, Deus nos dá alegria, Deus nos dá direção, Deus nos dá força, unção, poder. Deus nos prepara para que nós continuaremos, para que nós possamos a obra dele, mesmo que nós não tenhamos ovelha, mesmo que nós temos uma ou duas ovelhas, mas o Senhor está sempre ali presente, se você manter a casa dele de pé, aleluia. O pastor que é chamado, o pastor que está pronto, o pastor que tem a unção, o pastor que recebe o poder, aleluia, porque nós precisamos do Consolador, precisamos do Espírito Santo, do batismo com fogo, aleluia, senão nós não permanecemos aos ataques, às frechadas, às perseguições, não permanecemos em cima do altar, não permanecemos fazendo uma obra, falando, corrigindo, aleluia, que através da palavra do Senhor, nós temos que levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Não conseguimos se nós não tivermos na plenitude da presença do nosso Deus, entregue a Ele, nós não conseguiremos cumprir o ID dele, aleluia. Então persevere, fique firme, porque as ondas malignas estão dispostas a destruir a tua igreja, a destruir o teu chamado, a destruir você que é o bom pastor, aleluia. Ele deixou bem claro para todos nós, aleluia. Ele diz: o que não entra pela porta não é do meu aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. É o que nós mais temos nos dias de hoje. Por quê? Porque o anticristo já está no nosso meio. Aquele que vem para oferecer grandes quantidades de dinheiro, aquele que vem oferecer, aleluia,
tudo aquilo que é de material, aquele que atrai você para as coisas materiais, o dinheiro em si, aleluia, aquele que vem te dar chave de carro, chave de mansão, vem te prometer uma série de coisas, vem te trazer profecias e profetadas sobre a sua vida, esse é o ladrão e salteador. E o ladrão e salteador não vai atrás, aleluia, não vai atrás daquele que já está convertido, ele não vai atrás daquele que está na presença de Deus. Aquele que está fora da presença de Deus, ele deixa até de lado, aleluia, ele deixa até de lado. Ele vai atrás daquele que realmente está junto com o bom pastor, que carrega o bom pastor no coração, na alma, no espírito, está disposto a manter a qualquer custo, a manter a tua igreja, a manter o teu ministério. Esse está com o bom pastor, vai pagar o preço, é claro. E o ladrão e o salteador, ele vai atrás de você porque ele sabe que você avança. Você sempre está avançando, você sempre está pronto para fazer a obra do Senhor, você está disposto, você não desanima, você não sai do teu chamado, você não sai daquilo que o Senhor te entregou há muitos anos atrás, você mantém, porque o teu sangue ferve, porque as coisas são como o Senhor, o bom pastor, passou por tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo, até pela cruz, e nós temos que carregar também a nossa cruz. E por isso que o bom pastor explica e nos fala que o ladrão, o salteador, ele vai vir atrás de você, ele não vai atrás daquele que está meia boca. O pastor meia boca, aquele que sobe no altar só com interesse de muitas outras coisas, passa a mão na cabecinha do povo, estende tapete vermelho, aleluia, prega aquilo que o povo gosta, não prega a palavra genuína, aquela que vem para trazer constrangimento, para levar as pessoas para se converter, aleluia. Então esse aí, o salteador, o ladrão deixa até de lado, mas aquele que está firme, está na presença, esse ele tem como ele o inimigo, ele tem esse pastor como inimigo, porque esse aí é um problema porque ele saqueia o inferno, ele saqueia o diabo, ele arranca, ele remove, aleluia. Ele está sempre na presença, ele está sempre pronto para a luta e para a guerra de todos os dias que nós vivemos, aleluia. Você quer ser pastor? Você quer o chamado? Você quer, ou você só quer a carteirinha? Você quer só a carteirinha ou você quer o chamado? Você não quer o título, mas você quer fazer a obra do Senhor, aleluia. Você, por causa dos homens, por causa da situação dos homens, você tem o título de pastor, mas para ser um bom pastor, porque aquele que era bom pastor nem falou que era pastor, e nem era bom pastor, nem falou nada, ele simplesmente fazia, executava, aleluia, expulsava demônio, curava cego, levantava o paralítico, orava, tirava febre, aleluia, limpava aquele que estava com a doença, com a lepra. Então ele estava pronto, usado, mas sempre obedecendo aquele lá do alto, estava sentado no trono que enviou ele, que é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que aprender, e nós temos que saber, que não é só ter o título de pastor, não é só cuidar da igreja, não é só cuidar das ovelhas, não, é se preparar, é estar com a palavra, com a armadura, é estar pronto, é estar preparado para tudo, aleluia, é para você estar revestido. Versículo 3 assim: para esse o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, aleluia. Aquela ovelha que está na casa, que a palavra constrange ela, que ela se converte, que ela seja transformada, que ela seja constrangida, ela seja cobrada todos os dias. Esse é o verdadeiro bom pastor, esse é o verdadeiro pastor.
Esse, nos dias de hoje, ninguém quer ficar na igreja dele. Aleluia. Ninguém quer estar na igreja dele, porque a palavra é pregada, genuína, a palavra verdadeira, a palavra que muda, que transforma, que cura, a palavra que leva você à salvação, a palavra que muda tudo na sua vida. Ele não passa a mão na cabeça, ele não estende o tapete vermelho, ele não se entrega, ele não se vende. Ele faz a vontade de Deus. Ele só olha para Jesus Cristo, o bom pastor. Aleluia. Depois de fazer sair, versículo 4, depois de fazer sair todas as que te pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Elas reconhecem a voz, porque eles reconhecem a voz. Aleluia. Aquele que reconhece a voz, não é aquele que vai em qualquer voz, não é aquele que vai pula de igreja em igreja, não é aquele que está procurando coisas para satisfazer seus próprios desejos. Você não tem que satisfazer os seus próprios desejos, você tem que satisfazer o desejo de Deus, amar a Deus sobre todas as outras coisas Ele vai te acrescentar. Você tem que fazer o desejo do Senhor. Você está aqui para ser ovelha, assim como eu, assim como todos nós. Aleluia. Porque o único que recebeu, eita Deus, teve que passar pela cruz. O único que tomou posse do céu, da terra e debaixo da terra foi o Filho do Pai, Jesus Cristo, o bom pastor. Aleluia. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão os estranhos aquele que é fiel, aquele que é fiel ao bom pastor, aquele que é fiel ao pastor, aquele que ouve, aleluia, a voz do pastor. Ele não seguirá estranhos, ele não fica dividido, pula de igreja em igreja porque está dividido, ainda não ouviu a voz do bom pastor. E aquele que ouve a voz do bom pastor, aleluia, ele está dizendo aqui, glória a Deus, ele não ouve a voz do estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aleluia. Você que conhece a voz do bom pastor, do pastor da tua igreja, você não procura estranhos, você não procura as pessoas que querem te levar para outras igrejas, você não procura as pessoas, não tem amizade com essas pessoas que querem levar você lá para a igreja que tem não sei o que, tem uma festinha, tem isso, tem aquilo, e lá eles trabalham para que você fique, porque você tem uma amizade, suas amigas estão lá. Você não vai atrás de amigos, você vai atrás do bom pastor, você vai atrás de palavra, você vai atrás de conversão, você vai atrás porque você ama o bom pastor. Aleluia. Igreja não é empresa, igreja não é loja, igreja não é lugar para você ir lá e participar de festa, não é show. Igreja é palavra que confronta, palavra que toca no coração, palavra que muda, palavra que prepara você para enfrentar esse mundo, para enfrentar o pecado, as perseguições do diabo. Palavra que vem para você, para que você venha conhecer o bom pastor, para que você venha ter intimidade com o bom pastor. Aleluia. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. É claro, ninguém vai compreender, ninguém compreende a palavra do Senhor na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja, ficam esperando terminar o culto para participar da comunhão, da festinha, da comida, do falatório, da conversa lá fora, e diz que está em comunhão do quê? E comunhão é nós estarmos na palavra, louvando, salmos, aleluia. Isso é comunhão. Comunhão é você estar reunido falando de Jesus. Comunhão é você estar em oração. Comunhão é você estar numa vigília. Comunhão é você estar no monte. Comunhão é você estar na igreja orando. E saindo ali, pega a sua Bíblia, põe embaixo do braço e vai para casa. E fica pensando, analisando. Volta, chega em casa, lê aquela mesma palavra que foi pregada, para ver o que tem de bom ali para ele. Mas não esperar terminar o culto para sair já para o mundo, para sair já para isso, para aquilo. Isso é palavra que constrange, isso é palavra que toca, que muda, que restaura. Deus é amor, creia nisso. Eu sei que você fala isso,
Deus é amor, Deus me ama. Eu sei, claro, sem dúvida nenhuma. Mas se você não fazer as coisas que estão na palavra do Senhor, não andar nos caminhos do Senhor, com certeza você vai ver o tamanho do amor dele, de correção que ele tem para você. Aleluia. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E aí? Segura essa aí agora, irmão. Eu sou a porta das ovelhas. Então, qual é a sua intimidade com Jesus? Você já aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Já se converteu? Já tomou essa posse? Já deu esse passo para você andar na presença do Senhor? Para você estar na tua igreja fazendo a obra? Para você estar lendo a palavra do Senhor? Para você ser batizado nas águas? Você já tomou essa posse? Ou você está na igreja só para dizer que está na igreja, para dizer que você é crente? Crente de carteirinha tem um monte aí. Aleluia. Agora, crente de coração, de alma, de espírito, com uma entrega para o bom pastor Jesus Cristo, está difícil. Estão se desviando porque não estão dentro do aprisco de Jesus. Não quero ouvir mais a palavra. Quero ouvir aquilo que querem ouvir e ainda sai falando, ainda sai criticando. Tudo que é palavra você não deve criticar. Palavra que você ouve, você não deve criticar. Palavra que você ouve, a palavra é sagrada, é a voz de Deus. É o Espírito Santo que envolveu os homens de boa fé, os homens que foram escolhidos para ser cheios do Espírito Santo, para escrever a palavra do Senhor. Homens que entregaram suas vidas, homens que foram decapitados, foram mortos à espada, foram mortos a fogo, homens que se entregaram, mas não negaram a Jesus Cristo. Assim como está na Nigéria, sou enterrado vivo, mas não nego Jesus Cristo. E aí? Como é que está a sua situação? Você que diz que ama a Deus, ama a palavra, ama a sua igreja, como é que está? É só quando você está na igreja, ou lá fora também você é testemunho de Jesus? Então tudo isso nós temos que aprender e temos que estar preparado, porque já temos guerra, não é mais rumores de guerra, é guerra. Então Jesus está para voltar. Jesus está para vir para buscar a sua noiva. Eu quero saber se você está preparado para subir com Ele, ou você quer ficar aqui na tribulação. A escolha é sua. Então você acha que você não vai sofrer nada nos últimos tempos? Pode acreditar, se você não estiver na presença do Senhor, estiver na fé, não estiver dentro da palavra, não estiver dentro da noiva do Senhor Jesus Cristo, não reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ficar. Com certeza. Não deixe que ninguém tire isso de você. A certeza que você ama Jesus, que você anda nos caminhos do Senhor, que você está na casa do Senhor, que você é pastor, que você prega a palavra. Não desista por causa de dinheiro, por causa do pecado, da prostituição, por causa do mal, da maldição, por causa do teu amigo. Não desista. A salvação é individual. Não tem salvação para dois. É cada um que vai receber. É cada um que vai estar lá no reino do Senhor. Então, irmãos, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aleluia. Nos dias de hoje está acontecendo isso aí, irmão. Você está dando ouvido para quem? Você está dando ouvido para quem? A não ser que, se Jesus é a porta, se Jesus é a ovelha, eu sou a porta, ele está dizendo, aleluia. Ele é a porta das ovelhas. Você está dando ouvido para quem? Ele está falando: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus veio à terra para nos mostrar, para nos interagir com o reino dele. E para que nós não fiquemos órfãos ali, deixou ainda, pediu para o Pai mandar o Consolador, o Espírito Santo.
mas ninguém quer saber. Ninguém quer. Ninguém entende. O mundo espiritual, ninguém quer passar por isso. E está tudo de graça, mas prefere pagar para o diabo, para entrar na prostituição, para entrar na criminalidade, para entrar no vício de tudo que tem de errado, para andar nos caminhos, andando mentindo, querendo tomar vantagem para viver só nessa terra, nesse mundo. Sendo que nós temos um reino para a eternidade. Ele continua falando no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E aí? Ele está dizendo: eu sou a porta. Jesus está falando: eu sou a porta. E agora você vai achar essa porta? Se você for na igreja ser realmente um crente de verdade, não um crente de carteirinha, crente que é dentro da igreja, mas lá fora, dentro da igreja é ovelha, lá fora é bode, é lobo. Ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Consolador também veio para ser testemunho dele e fala a respeito disso. Te convence do juízo, do pecado, da justiça. E o que nós estamos fazendo? Muitos estão inventando, muitos estão dando show, muitos estão enchendo a igreja, mas ninguém se converte, ninguém se transforma. Muito diz que é crente, mas fica crente só um tempo, depois muda. Muitos estão viciados em jogos, viciados em outras coisas, mas não conseguem andar na presença de Deus, porque acha que isso aí não tem importância nenhuma, não tem nada. Então continue assim, porque o ladrão está pronto, o salteador está pronto para levar você lá para a casa dele. O diabo, o Satanás, está pronto para levar você. Aleluia. Porque ele diz no versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que também tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Está aqui o que eu acabei de falar. Aí a escolha é sua. A escolha é sua. Não fique em cima do muro. A escolha é sua. A escolha, a responsabilidade é minha, é sua, a escolha é de todos nós. É necessário que você fique pronto já, para que possamos entender que temos aqui na terra o Consolador, o Espírito Santo, para abrir a nossa mente, para nos instruir, para nos fazer a vontade de Deus. Falando nisso, pode focar aí para mim, por favor. Quinta-feira que vem, falando nisso a respeito de quinta-feira que vem, dia 9/4/2026, às 20 horas, teremos aqui o estudo bíblico, aleluia, o selo do Espírito Santo. Já tivemos na quinta-feira passada, dia 2/4/2026, resistir ao Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, tivemos mais 7 passagens que nós estamos dando estudo bíblico, para que você possa entender quem é o Espírito Santo, quem é esse Consolador que está aqui na terra, para que você possa buscá-lo e ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E nesse próxima quinta-feira, dia 9/4/2006, o selo do Espírito Santo, como está aí no vídeo, para você dar uma olhada, para você estar participando aí no Facebook, nessa live. Em nome de Jesus Cristo, você é convidado para estar conosco nessa quinta-feira que vem, para participar desse estudo em nome de Jesus Cristo, que é uma maravilha para você entender. Aleluia. Pode focar aqui agora em mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então ele diz, aleluia: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11.
Versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Ele, quando fala a respeito disso, ele dá a vida pelas ovelhas, mas que você se converta, né? Não é só o pastor que tem que ir lá passar a mão na sua cabecinha, visitar você e tal, não. Você tem que se converter, irmão. Você tem que ser transformado. Não é você ficar dependendo do pastor que é homem, que está pregando a palavra, que está falando de Jesus. Não, nós abraçamos você, nós trazemos você para a presença do Senhor, mas também você tem que se converter, você tem que se esforçar, tem que se converter e não sair da presença do Senhor. Porque muitos acontece isso, aí você não vai visitar, você não vai fazer isso, porque está esperando que ele se converta, que ele venha para a igreja, que ele faça isso, aí já sai falando que o pastor não visita ninguém, que o pastor não ajuda ninguém. Quer dizer, você está dependendo do homem, você tem que depender de Jesus. Você tem que se converter. Você tem que depender de Jesus, andar nos caminhos do Senhor, buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ser batizado nas águas. Esse é o seu dever como crente. E se converter, porque a salvação é individual. O pastor não vai poder te salvar. O pastor vai te instruir, te ensinar. Aleluia. Porque ele é o bom pastor. Ele dá a vida por você. Mas só que você tem que se converter. Você tem que, se Jesus deu a vida por todos nós, por toda a humanidade, então na verdade todos teriam que aceitar Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. E porque uma parte aceita e outra parte não aceita? Porque uns querem ficar em cima do muro, uns aceitaram, mas largaram, porque acharam que as coisas do mundo, o fruto da carne é melhor do que o fruto do Espírito. Então estão vivendo dessa forma. E nós estamos aqui como pastores para que nós possamos levar a palavra do Senhor, que encha de igreja, que abra uma igreja em cada esquina de cada país, para que você não tenha desculpa de dizer: ah, a igreja é muito longe. Tem pessoas que falam: a igreja é muito longe, não tem quem venha me buscar, não tem quem venha me levar. Então que abra uma igreja em cada esquina, na tua casa, na tua residência, como tem muitas, né, células aí que podem estar na sua casa fazendo um culto, fazendo, já que você não vai para a igreja, a célula vai até a sua casa fazer o culto, para ver se você acorda, para que você venha para a igreja. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho nosso, trabalho nas visitas nos hospitais, trabalho na visita nos asilos, trabalho na visita nos presídios. Aonde deixam nós entrarmos, nós entramos e falamos da palavra, enviamos Bíblia, fazemos live. Irmão, porque hoje nós temos tudo na mão. Na época de Jesus não tinha nada, mas nem carro, tinha que andar a pé. Então hoje nós temos toda a facilidade na mão, e muitos não querem se converter. Muitos não querem se transformar. Muitos pastores também estão deixando de ser pastor, sendo que tudo está facilitado agora, tudo está na mão, tudo está do jeito normal. Que nem nós estamos fazendo live aqui. Essa live, ela pega a maioria dos países do Oriente, alcança vidas, que alcance uma vida num país, porque Deus só quer uma vida. Ele prefere uma vida convertida, transformada, para levar o evangelho, para ser testemunho dele, do que uma multidão que não se converte. Lembra da multidão que ia atrás de Jesus, subia as montanhas, não tinha o que comer, mas ia só para ver os milagres, ia só para ver Jesus ensinando. Mas na hora de escolher entre Barrabás e Jesus, escolheram quem? Barrabás. Mesmo aqueles que receberam milagre, ensinamento. Por que ele escolheram Barrabás? Porque eles esperavam um Jesus que acabava com os impostos que os romanos estavam cobrando, a perseguição dos romanos. Aleluia.
Por que Jesus escolheu Mateus e recolheu os impostos? Para mostrar que Jesus veio para curar o espírito, curar as pessoas. Então, eles estavam sofrendo, estavam escravizados pelos romanos. Eles esperavam um homem forte, um rei, coroa de ouro, com uma espada de ouro, para destruir os romanos. Mas por fim, chegou Jesus, o Rei de Deus, para trazer, para libertar do pecado, para trazer a salvação para o povo. E as pessoas ainda não entenderam, até nos dias de hoje ainda não entenderam, que Jesus veio à terra para a sua salvação, para a minha salvação, para nós entrarmos no reino dos céus. Aqui é só de passagem. Aqui nós estamos passando pelo teste. Aleluia. E ele diz ainda do versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aleluia. O versículo 12 diz a respeito do mercenário. Tem muitos falsos profetas, como está dizendo na palavra do Senhor. Falsos profetas, mercenários. Aleluia. Que eles veem que não está dando nada na igreja dele, então só que ele abandona todas as ovelhas e some. E larga você na mão. Então o que mais está tendo hoje também a respeito dos falsos profetas? Estão abrindo igreja para se enriquecer, estão abrindo igreja para poder ter um bom status, um bom carro, uma boa mansão. Não é verdade? Então nós estamos vivendo um momento onde o lobo está pronto, o mercenário está pronto, o anticristo está no nosso meio. A única coisa que nós podemos fazer é olhar para Jesus, nos convertermos e esperar Ele voltar para buscar a sua noiva. Então o que está acontecendo, que nós lemos lá em Mateus capítulo 24, já não são mais rumores de guerra, são guerras mesmo, e justamente lá onde a Bíblia fala a respeito do Líbano, aleluia, a respeito de Israel, é justamente tudo o que está acontecendo, tudo que está escrito na Bíblia há 2000 anos atrás está acontecendo nos dias de hoje, e vai se manter até que se complete, até que se realize o que está escrito na Bíblia. Então devemos nos preparar. Agora é o momento de você se converter, colocar a tua face, o teu entendimento, o teu coração na palavra de Deus, meditar de dia e de noite, oração sem parar. Aleluia. É momento de você tomar decisão, não só para você, mas para a sua família também. E a sua igreja, pastor, não desista. Se você tem um chamado para pastor, um verdadeiro chamado para pastor, né? Você não desista, continue pregando, falando da palavra do Senhor, porque agora precisa mais do que nunca nós levarmos a palavra do Senhor, abrir igrejas, começar a pregar a palavra genuína, verdadeira, para as pessoas se converterem. Agora é o momento de nós estarmos dispostos, prontos para falar a palavra do Senhor, não abandonar as ovelhas como o mercenário, o lobo. Aleluia. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Aleluia. O mercenário foge, o mercenário fecha a igreja e some. Ele some, desaparece e as ovelhas ficam perdidas. Aleluia. Versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem a mim. Aleluia. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. É assim o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o pastor que está ligado ao Senhor Jesus Cristo, que está junto com o Senhor Jesus Cristo, ele age dessa forma. Ele está pronto para essa forma. Ele está pronto para tomar essa atitude. Ele está pronto para fazer a vontade do nosso Deus. Então vivemos um tempo, momentos que as pessoas não estão compreendendo, não estão entendendo. Nós olhamos para muitas pessoas e sentimos até pena, dó. Nós pregamos a palavra, estamos dispostos a abraçar, estamos dispostos a ensinar, como nós estamos fazendo aqui com uma live, como tem muitas lives também nas redes sociais. Tem muitos dizeres, se você procurar você vai achar muita pregação. É momento de você estar mais ligado nessas coisas do que nas coisas de joguinho, nas coisas que não levam você a nada, não levam você a salvação. Porque hoje a criança nasce, já nasce com o celular na mão, não é? Quer dizer, a mente dela, tudo dela, o pensamento dela vai estar sempre naquela máquina, não vai estar mais em Jesus. Porque na minha época a gente não tinha celular, não tinha nem telefone. Se nós quiséssemos ouvir alguma pregação era pela rádio, e muito ruim ainda. Então havia conversão, havia batismo com o Espírito Santo, havia sinceridade. Íamos para a igreja todo sábado, domingo. Hoje não, pessoas falam que não tem tempo. Então as redes sociais vieram, ótimo, sem problema nenhum, celulares, tudo. É algo que cresce no nosso meio, mas não podemos esquecer da essência de onde nós viemos, que agora está mais fácil para nós se comunicar, levar a palavra do Senhor, entregar a palavra do Senhor em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar, vamos aproveitar, vamos estar interagindo, vamos estar levando a palavra do Senhor sem parar. Pregue a palavra do Senhor. Agora dá para você pregar, dá para você fazer uma live, dá para você fazer em qualquer lugar, se estiver no seu trabalho, estiver passeando, viajando, onde você estiver, dá para você fazer uma live, uma selfie, dá para você fazer e entregar. Quanto mais nós colocarmos nas redes sociais, mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão olhar e vai tocar no coração. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque podemos agora, sem nós precisarmos deslocar, como Jesus tinha que andar 40 quilômetros, andar de cidade em cidade, junto com seus discípulos, aleluia, dormindo nos lugares, como ele falou, as raposas têm seus ninhos, seus covis, perdão, e as aves têm seus ninhos, mas o homem não tem onde deitar sua cabeça. Hoje não, nós podemos deitar nossa cabeça e possamos postar alguma coisa da palavra de Deus, um versículo, fazer um curso, podemos pregar, e essa pregação vai alcançar vidas, vão alcançar vidas que muitas delas estão agora numa UTI, estão no hospital, estão no presídio, estão no asilo, estão perdidas, e essa palavra pode alcançar ela nesse momento e mudar a história dela. Aleluia. Versículo 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Você que teve o chamado para pastor, você que é pastor, se sente pastor e é pastor, aleluia.
Então você tem condição de reunir as ovelhas, nem que seja só da sua família. Tem condição de reunir as ovelhas, tem condição de pregar a palavra. Pratica, não deixe de pregar a palavra, não deixe de falar da palavra do Senhor, não deixe de orar, não deixe de buscar. Uma hora Deus vai te usar tremendamente. Então não vamos desistir, vamos encher esse mundo de homens e mulheres de Deus dispostos a falar da palavra de Deus, dispostos a falar desse bom pastor que é Jesus Cristo, desse sumo sacerdote. Vamos deixar de falar de Jesus, vamos deixar de estar sempre dando a paz ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, adorando Ele, orando, buscando a presença dEle. Aleluia. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Aleluia. Muitos de nós perdemos a igreja, perdemos o povo sai da igreja, tudo. Não fique triste. A igreja tem que permanecer. Não importa quantas pessoas tem, ou quantas pessoas vão vir, quantas pessoas vão passar. Muitos só vêm só de passagem. Muitos vêm só ficam um tempo e vai embora. Ainda mais aqui no Japão, os brasileiros, que parece uma rodoviária, vêm, se não tem serviço naquela cidade, eles vão para outra cidade e vão para outras igrejas. Aleluia. Isso é normal aqui. Isso é normal. Então faz parte do nosso meio, porque não estamos no nosso país. Não estamos no nosso país de origem. Fomos enviados como os missionários de Jesus para fazer a obra, principalmente aqui no Japão e em muitos outros países que as pessoas vão. Então se mandou para cá, então nós vamos permanecer aqui até quando Ele quiser que nós permanecemos. Nos deu a igreja, abrimos a igreja, tudo com a bênção do Senhor, com a unção, com o poder do bom pastor, com a direção. Agora o povo que veio é o que Ele envia, o povo que veio é aquele que o Senhor entrega. Aleluia. Fazemos a obra, ajudamos, damos suporte para outras igrejas. Então estamos preparados. Estamos junto com o bom pastor para fazer a vontade dele. Aleluia. Versículo 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para revê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Aleluia. O que ele quer dizer isso aqui? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Glória a Deus. Quando o pastor é convertido, que recebe o chamado, o Senhor entrega as ovelhas da igreja, manda pessoas, e quando o Senhor envia, aquela permanece, aquela fica. Aquela não quer multidão, aquela não quer festinha, aquela não quer comunhão depois da palavra. Aquela é convertida, se torna um obreiro da igreja, se torna um auxiliar do pastor, um diácono, um presbítero. Se torna, cada nome, os nomes são dados, mas não é pelo nome, é pela conversão, pelo coração, é para estar junto com o bom pastor. Ele fala: tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Ele entrega, porque muitos vêm para a igreja, se converte, aceita Jesus, é batizado nas águas, depois vai buscar o batismo com o Espírito Santo com fogo. Aleluia. Porque é o Senhor que entrega e depois que revela. É que nem nós que somos chamados ao pastor, nós somos entregues a uma igreja. Viemos com o coração transformado, somos batizados, permanecemos naquela igreja, ficamos naquela igreja. Depois Jesus vai nos usar porque Ele quer nos rever.
vai nos usar para pregar a palavra do Senhor. Primeiro você começa na igreja, você começa como obreiro, você começa ali o trabalho, auxiliar de pastor, ou diácono, ou presbítero, qualquer nome que seja assim, e depois ele quer rever você, então ele já te prepara para te enviar como missionário dele. E aí você vai, porque você não tem dúvida que ele está com você. Você não tem dúvida que ele vai te usar. Você não tem dúvida que é ele que está te enviando. E quando você não tem dúvida e você está firme, você está na presença, tudo dá certo. Assim como deu certo para nós, estamos 9 anos aqui com a igreja, nesse mesmo lugar. Então, irmãos, não tem o que você ter dúvida do bom pastor, sendo que você é pastor. Se você estiver junto com um bom pastor, tudo flui, só que tudo é no tempo dele, tudo é da maneira dele, do jeito dele. Às vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois, queremos fazer do nosso jeito e não dá certo. E isso eu estou falando como testemunho meu. Quer fazer do nosso jeito, não dá certo. Agora, quando é do jeito dele, da maneira dele, na direção dele, orando com ele, tudo vai dar certo, tudo vai bem. Mas quando nós queremos inventar, quando nós queremos fazer algo para que invente, as pessoas vêm na igreja, as ovelhas vêm na igreja, mas não ouvem a voz do bom pastor. Tudo por interesse. Agora, quando nós fazemos com a direção dele, com a permissão dele, debaixo da orientação do ensinamento dele, certeza. Não tem nada a ver de igreja cheia ou igreja vazia, igreja com poucas ovelhas, é aquelas que ouvem a voz dele, que permanece, a voz do bom pastor. Porque nós pregamos e apresentamos o bom pastor. Pregamos na direção dele, no chamado dele e com ele. E quando nós pregamos com ele, no chamado dele, ensinamos a respeito dele, ele está presente no nosso meio. Ele está presente na sua vida, onde você está nos assistindo nessa live. Ele está junto com você na sua casa, na sua família, para que ele possa te abençoar, para que você amanhã ou depois venha para a casa dele, para a noiva dele. Porque ele vai vir a segunda vez, mas ele vai buscar a noiva dele. Ele vai buscar a igreja dele, convertida, abençoada, transformada, curada, libertada. Ele vem buscar a noiva. Então nós temos que estar prontos, temos que estar na presença dele. Porque ele fala assim: eu tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Aleluia. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus quer fazer, é assim que Deus quer transformar a vida das pessoas. E é assim que nós temos que agir na presença do nosso Deus. Eu quero que você, para completar aqui a palavra do Senhor, eu quero que você abra a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo comigo agora, alguns versículos que nós vamos trabalhar em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. João 16, 13. Vá um pouquinho para frente, João 16, 13. Alguns versículos para completar o que o Senhor quer que nós falamos. João 16, 13 já começa assim: a missão do Consolador. Porque Jesus, enquanto estava aqui na terra, que ele ensinou seus discípulos, que ele fez os milagres, que ele ressuscitou os mortos, aleluia, que ele mostrou o reino de Deus, apresentou o reino de Deus, mas ele precisava ir para junto do Pai, quando ele ressuscitou o terceiro dia. Mas ele falou: fiquem reunidos em um lugar que eu vou mandar o Consolador para vocês, que é o Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus tem aqui em João capítulo 16, que é a missão dele. Como que ele veio à terra? Como que ele veio visitar você? Como que ele veio visitar a mim? Isso já faz parte do nosso curso, que vai ser lá no dia 9/4, o selo do Espírito Santo. Aleluia. Então a missão do Consolador já começa. Depois eu vou chegar lá no versículo 13. Vou ler primeiro o versículo 1 e o versículo 2. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Quer dizer, todos vão ter que tributar culto a Deus, vão ter que se converter, vão ter que ser transformados. Agora, o Consolador está aqui na terra, o Espírito Santo está aqui na terra, para que nós venhamos buscar Ele, para que nós venhamos ser batizados com Ele, para que nós possamos estar com Ele, para aprender com Ele o que Ele quer que nós façamos, para nós chegarmos à nossa salvação. Ele diz no versículo 3 ainda: isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então o Consolador venha para falar do Pai e venha para falar de Jesus Cristo, venha para ser testemunho. Versículo 4: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Quer dizer, enquanto Jesus estava com eles, ele não falou ainda a respeito do Consolador, do Espírito Santo. Mas como ele esteve 3 anos e meio com eles, ensinando, mostrando o caminho, falando a respeito, e ele agora ia ser assunto ao céu, e ele começou a falar para eles. Mesmo assim eles ficaram tudo entristecidos, porque no versículo 5 diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais. Quando Jesus começa a falar, no versículo 6, eles ficam assim: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Aleluia. Então eles ficaram tristes, porque Jesus ia embora e eles iam ficar de que forma? Então Jesus falou com o Pai para enviar o Consolador, e Ele está com você também. Ele está pronto para te usar, Ele está pronto para entrar na sua vida, para transformar, para mudar, aleluia, e para que isso fique já clavado em você, que uma vez que Ele entra, Ele não sai mais, aleluia. Então, vocês têm que entender. Agora no versículo 7 ele fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Pronto. Aleluia. E esse Consolador vem fazer o que aqui na terra? Vamos lá, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É isso que nós estamos sempre pregando. É isso que ele está aqui para convencer você. Uma vez que ele entra, uma vez que você busca, uma vez que você se entrega a esse Consolador, ao Espírito Santo, ele vai te convencer de uma maneira maravilhosa, uma maneira tremenda, de uma maneira simples, de uma maneira que entra dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito, do fundo do teu ser, e você fica feliz, fica maravilhado. Você não tem mais receio de nada, medo de nada. Você sabe que Ele está andando com você e Ele quer fazer algo grandioso na sua vida. Aleluia. Então, tudo isso que o Senhor fala. Aí depois nós vamos aqui para o versículo 13. Já 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que maravilha. Ele, quando está com você, que Ele entra com você, está e falando para você, aleluia,
Ele vai falar para você. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele te guia em toda a verdade porque ele cutuca você. Com gemidos inexprimíveis, ele fala com você, revela para você. E vai te orientando o caminho que você tem que andar. Você não peca mais, você não fala mais palavras torpes. Você muda, você é transformado. Aleluia. Você não se ira. Você está sempre pronto para glorificar o nome do Senhor, para estar com o Senhor. Aleluia. Por que glorificar? Porque o versículo 14 ele fala assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Ele vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Aleluia. E ele diz ainda: porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia, meu irmão. Você vai sair anunciando o Senhor de toda maneira e de todo jeito. Quando você encontrar uma pessoa, seu amigo, até pessoas estranhas que você não conhece, tudo, mas tudo você vai ver que é criatura de Deus e você vai estar falando de Deus. Quando você menos espera, que nem ontem aconteceu aqui com o rapaz, quando você menos espera, pensa que é uma coisa, de repente abre a boca e começa a falar das coisas de Deus. Quando você menos espera, você pensa que você faz um julgamento daquela pessoa, da aparência. Aí quando você vê a aparência, depois você vai conversar, anunciar. Ele começa a anunciar as coisas de Deus. Então é por isso que nós não podemos julgar pela aparência. Podemos julgar nenhuma criatura. Temos que ter o interesse, a vontade e o desejo de estar perto. E de nós dar iniciativa, como chamado de pastor, chamado cheio do Espírito Santo, nós damos a iniciativa a respeito da palavra de Deus, a respeito de quem nós estamos servindo, de quem nós somos, o que nós fazemos, porque até a sua aparência mostra. A tua aparência mostra, conforme as suas vestes, já demonstra que você é um crente. Aleluia. Já demonstra que você é uma pessoa crente. Depois que você abre a boca, então aí é confirmado. Porque você vai falar só das coisas de Deus. Você vai anunciar as coisas do Senhor Jesus. Os seus lábios saem automaticamente, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida e toma você e te leva para lugares aonde você vai falar que você nem vai sentir que você está falando, porque é Ele que está falando por você. É como uma pregação da palavra do Senhor. É Ele que fala em cima do altar. Tudo que você o pedir para Ele, Ele fará. Porque Ele quer o bem. E essa palavra eu creio que está alcançando muitas vidas, muitas pessoas. Todas as pregações que fazemos, pregamos na quinta-feira, pregamos no sábado, pregamos no domingo, para alcançar a sua vida, para alcançar a sua família, para haver uma transformação, para alcançar aquele que está dentro do leito do hospital, sabendo que Jesus pode fazer um milagre na vida dele. Os médicos já desenganaram, os remédios já não fazem mais efeito, mas Jesus tem efeito. Jesus tem as mãos para colocar, para mudar, para transformar, para curar, para levantar aquela pessoa daquele leito, aquela pessoa que está nos presídios com vergonha porque foi preso, porque aconteceu um delito, e ele está ali, mas Jesus pode tirar ele lá e transformar e fazer ele um pregador da palavra do Senhor, como tem feito com muitos. Levanta ele, porque não só ele foi preso, José também foi preso, se tornou governador do Egito. Então muitos foram presos. Daniel foi jogado na cova dos leões, Jesus tampou a boca dos leões. Quando o rei Nabucodonosor vai olhar lá assim, fala assim: Daniel, ele vai lá ver 4 pessoas, só tinha 3. Os amigos deles foram lançados na fornalha, e Daniel, o leão, tampa a boca dos leões, é jogado na cova dos leões para ser morto, para ser comido pelos leões. Chega lá. Então tudo isso nós estamos vendo, tudo isso nós estamos participando, tudo isso nós estamos vendo que Jesus, que é o bom pastor,
Ele faz isso e Ele quer te usar para isso também. Versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia. Nós somos co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Temos todo o direito, o penhor, que Ele já disse na palavra dEle, que nós temos esse direito de estarmos com Ele, estarmos participando com Ele, fazendo a vontade dEle, em nome de Jesus Cristo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que nos diz um pouco e não mais verei, outra vez um pouco ver-me-ei e vou para o Pai. Aleluia. Eles não estavam entendendo ainda o que ia acontecer, um sobrenatural, uma transformação. Muitos de nós também não entendemos o que o Senhor faz, nos livra de cada coisa, nos faz cada milagre. Nós vemos com nossos olhos os milagres que o Senhor está fazendo ainda, porque Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje vai ser o mesmo de sempre. Nós temos que estar pronto e com desejo de ter o Senhor em nossas vidas. Temos que estar pronto, aleluia, para que o Senhor venha agir em nossas vidas. Aleluia. No versículo 20, que eu acho maravilhoso a respeito de João 16: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia. Todos eles ficaram tristes que Jesus ia embora, mas quando o Consolador veio, em Atos Apóstolos capítulo 2, que Ele adentra sobre aquela sala e pôs a língua de fogo sobre eles, eles são cheios de poder, eles ficaram super alegres. O Espírito Santo trouxe alegria, trouxe força, unção, poder, coragem a todos eles, que eles saíram espalhando o Evangelho por toda a Judéia, por todos os países vizinhos, estavam pregando a palavra, sendo perseguidos, mas estavam felizes, contentes, fazendo a obra do Senhor. E é assim que o Espírito Santo fala conosco. Então esse poder que vem lá do alto, esse poder que foi autorizado pelo Deus Todo-Poderoso, por causa do Filho que venceu a morte, que está sentado à direita do Pai, esse poder, vou dizer algo para você: busca esse poder, busca esse Espírito Santo, busca essa presença. Ele está aqui, está fácil, está de graça, não está difícil. O que Ele mais quer é estar dentro de você e estar com você. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, peço que você analise, pense e fique na presença do Senhor. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim, irmãos, a respeito dos filhinhos e herdeiros. 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui mais uma verdade, mais uma carta escrita por Paulo para Romanos, dizendo a respeito dos filhos e herdeiros. Aleluia. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito está com letra maiúscula, então o Espírito Santo são filhos de Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo que está aqui na terra, pelo Consolador, nós podemos já dizer e saber que somos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós vamos agir como tal. Vamos agir, vamos andar, vamos caminhar como tal. Aleluia. Com temor e com muito tremor da presença de Deus
sabendo que Deus, né, está presente em nossas vidas. Então que você possa realmente abrir seu coração, estar na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle e andando nos caminhos dEle, para hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero voltar lá em Atos Apóstolos, para falar mais um versículo aqui, depois nós estaremos terminando já. Abre em Atos Apóstolos capítulo 2, que é onde aconteceu a descida do Espírito Santo. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 10. Atos Apóstolos capítulo 10, versículo 44. Atos Apóstolos capítulo 10, versículo 44. Nós vamos ler até o 48. Aleluia. Isso aqui é uma passagem tremenda, maravilhosa, que pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós, porque Ele está aí disposto a descer sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: o Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, e que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia. Então na casa, irmão, ali onde estava pregando a palavra do Senhor, como estava dizendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, como você também, como eu, que nós, como estamos na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, interagindo com a palavra do Senhor, o Espírito Santo desce. Eu levei 1 ano e meio pesquisando a palavra do Senhor, buscando só as coisas do Espírito Santo, participando dos cursos, buscando, lendo os livros do Espírito Santo. 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, quando eu fui numa escola dominical da Igreja Batista, eu estava falando a respeito do Espírito Santo, e ali começou. E logo eu já estava batizado. E é tremendo, é algo VIP, é algo tremendo, é algo por excelência. E depois disso é só poder, é só unção, e é só Deus trabalhando na sua vida. É o sumo sacerdote trabalhando e te usando, separando para você estar para pregar, levar o Evangelho, a palavra do Senhor. Amém? Então até aqui nós terminamos, para que você possa entender que sobre os gentios o Espírito Santo desceu através da palavra. Então, se você está interessado, e se você o quer, aleluia, participe desse curso. Coloca aí de novo o curso, em nome de Jesus. Participe desse curso no dia 9/4/2026, às 20 horas, na quinta-feira. Estaremos falando a respeito do selo do Espírito Santo. Faremos várias passagens e estaremos ensinando aqui nessa quinta-feira próxima, dia 9/4, às 20 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Um ensinamento bíblico para a sua vida, para a sua família, para você continuar depois e fazendo a vontade do nosso Deus. E depois, se você quiser o curso completo, é só ligar para nós. Nós passaremos para você no seu WhatsApp, no seu alguma rede social que você tem. Nós podemos passar o curso todinho para você se interagir, continuar lendo, continuar procurando, continuar buscando junto com a Bíblia, para que você receba também, em nome de Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Volte aqui agora. Glória a Deus, aleluia.
Vamos orar então, irmãos, e agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa que o Senhor entregou nesse domingo maravilhoso para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Já está esquentando aqui no Japão, vai ficar muito bom, muito bem, aleluia. Nós gostamos muito de pescar, nós vamos pescar, aleluia. É como a Bíblia diz, né? Os pescadores, Pedro, João, Tiago, tudo pescadores, e nós também somos pescadores, não só de peixe, mas também de almas, aleluia, glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai de poder e glória, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Queremos agradecer ao teu Filho amado, querido Jesus Cristo, nosso Salvador, pela palavra do Senhor. Queremos agradecer pela revelação do Espírito Santo a respeito da palavra, por ter me usado aqui em cima do altar, Senhor. Continue conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando aqui na nação japonesa. E pedimos ao Senhor que esse povo, que essa nação abra o coração para a tua palavra, que o avivamento do Espírito Santo venha sobre essa nação, sobre esse povo, sobre essas famílias, sobre as autoridades, para dar, meu Deus, continuidade e conhecer a palavra do Senhor como nós conhecemos. Conhecer, meu Deus, o pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo, para nós estarmos todos juntos aí no teu reino, na salvação do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos por essas vidas. Oramos pela nossa comunidade brasileira aqui estabelecida no Japão, Senhor, pelas igrejas brasileiras que estão aqui estabelecidas, Senhor, que eles possam pregar a palavra genuína, que eles possam estar levando a palavra do Senhor a essas vidas, e eles saiam daqui não só com o trabalho aqui no Japão, mas sim saiam daqui convertido, transformado, restaurado pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que ouviram essa palavra, que alcançou a ele ali naquele leito, e ele já desistiu, Senhor meu Deus, mas que o Senhor toque nessa vida, para que ele possa ser curado, transformado, levantado desse leito, com o milagre do Senhor, ser testemunho do Senhor por toda a terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqueles que estão também no asilo, Senhor, abandonado, os velhinhos abandonados pela família, Senhor, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha ali abraçar cada um deles em nome de Jesus. Aqueles que entraram no presídio por algum delito, Senhor meu Deus, que ali ele possa ler a palavra do Senhor, saia dali um pregador da palavra do Senhor, para levar a palavra a todas as nações, e seja testemunho do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma que muitos apóstolos, muitos discípulos foram presos, chicoteados, muitos foram ali enganados, mas saíram dali, Senhor, e continuaram na tua presença, fazendo a tua vontade, teu querer, cheio do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor que o Senhor venha descer, venha tocar nessas vidas, e essas vidas possam buscar o Senhor, possam estar participando, Senhor meu Deus, desse ensinamento, desse curso bíblico nessa quinta-feira, e possam entender que o caminho, a verdade, a vida é o Senhor, que através do Espírito Santo que está aqui na terra, o nosso Consolador, que nós possamos chegar e levar a palavra do Senhor a todas essas vidas, com intrepidez, com entendimento, com conhecimento, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Abençoe esses jovens, meu Pai, que estão começando, que estão no avivamento do Espírito Santo, que eles possam estar só ligados no Senhor, fazendo a tua vontade, tua querer, sejam verdadeiros missionários, meu Deus, que possam estar na presença do Senhor. Cobre eles com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos também por toda a nossa família, por todos os familiares, Senhor, meu Deus, por toda a nossa comunidade brasileira aqui no Japão. O Senhor venha cobrir com o teu sangue, guardando, protegendo, em nome de Jesus Cristo. Nós possamos todos levar a palavra do Senhor, genuína, do bom pastor, para todas essas vidas, e essas vidas venham se converter, venham ser transformadas pelo poder do Senhor, Pai. Nós oramos por essas famílias que estão nos assistindo, dos países que estão presentes aí, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam alcançados, suas famílias sejam abençoadas, seus ministérios sejam abençoados, Pai, aonde eles estiverem, Senhor, meu Deus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Oramos também pela essa guerra, Senhor, meu Deus, muitas vidas perdendo tudo, muitas vidas sendo dizimadas, Senhor, meu Deus, muitas vidas, meu Pai, perdendo seus entes queridos, que o Senhor possa estar ali, Senhor, meu Deus, cessando essa guerra, abençoando essas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Orando por vidas, meu Pai, que estão, meu Deus, nos seus leitos, que estão, meu Pai, em suas casas, Pai, sofrendo, meu Deus, mas que o Senhor possa colocar as mãos, Senhor, sobre essas vidas, transformando, curando e libertando pelo
poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo também, coloca as tuas mãos para o alto, em nome de Jesus. Vou ministrar a bênção apostólica e o nome do Senhor seja glorificado. Receba na sua vida e na sua família a graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até semana que vem, na quinta-feira, com o estudo bíblico do Espírito Santo para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tchau, um beijo no coração, uma semana de vitória a todos vocês. Tchau!